Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Bom, sexta-feira é dia de comentar a enquete que deixamos na semana passada, onde perguntamos sobre biosseguridade cunícola. Meus amigos, isso é um tema dos mais importantes em cunicultura e que a gente precisa evoluir muito. O último Senacitec que fizemos aqui em Bambuí tinha uma palestra, né, professor Leandro Dalcin, uma palestra específica sobre biosseguridade, porque nós precisamos muito evoluir no que se refere à biosseguridade. Então nós perguntamos o seguinte, ó, você aplica normas de biosseguridade na sua granja cunícola? Bom, para 62% das pessoas, elas disseram que sim, aplico diversas normas, tá? Para 38% das pessoas, elas falaram que não sabe o que é isso, tá? Sem problema, nós vamos explicar daqui a pouco o que é e a importância que isso tem. E ninguém, né, marcou sobre não, pois não acha importante. Né? Graças a Deus, ninguém vê a biosseguridade como não importante. Bom, o que é então, pessoal, a biosseguridade? A biosseguridade vai ser todos os procedimentos que você vai fazer dentro da sua exploração produtiva, dentro da sua granja, para você não ter problema com a enfermidade. Ou seja, é um manejo preventivo, um manejo profilático. Quais são as regras, quais são os procedimentos que nós vamos fazer para que a gente não tenha problema com doença? Conicultura, né, o coelho, a gente sabe que é um animal rústico, o coelho de produção, mas para ele demonstrar toda essa rusticidade, nós precisamos dar a ele condições. Aliás, quando nós falamos de uma alta mortalidade em conicultura, de vários problemas digestivos relacionados à alimentação, nós também não podemos separar esses problemas da falta de biosseguridade. Ou seja, o problema é generalizado. Se eu não tenho bons procedimentos de biosseguridade, a minha mortalidade tende a aumentar, a minha incidência de enfermidades tende a aumentar, mesmo porque o animal não vai estar com o sistema imune potencializado. Entenderam? E frente às enfermidades, a gente tem que estar com um sistema imune bem potencializado para esse animal reverter o processo aí de enfermidades, ok? Bom, então, de uma maneira geral, o que nós podemos fazer em relação à biosseguridade? Bom, na cunicultura industrial, né, considerando aí, por exemplo, países do Mediterrâneo, eles levam isso muito a sério. Então, por exemplo, se você terminou um lote de animais e foi para o abate, coelhos aí de engorda, foi para o abate, você pega essas gaiolas, lava, esteriliza, seca e depois coloca no lugar. Você utilizou um ninho, a gente vai desmontar esse ninho, nós vamos colocá-lo, lavá-lo, desinfetá-lo e depois colocar no lugar. Funciona assim lá na Europa, tá? Onde a biosseguridade é tão elevada que para você entrar numa granja cunícola muitas vezes é complicado. Você ir lá, você de fora, chegar e entrar dentro da granja. É muito difícil. Então existem regras, inúmeras regras que eles seguem lá. E como que a gente pode aqui no Brasil seguir algumas regras? Bom, o manual de cunicultura da ACBC, que foi publicado há 12 anos atrás, eu vou deixar o link aqui para vocês, ele traz várias e várias regras interessantes. Tá? E aqui, devido ao tempo, eu separei 6 regras que podem ser cruciais para você potencializar aí a biosseguridade nas suas granjas. Então veja bem, veja se o que eu vou falar aqui é realizado aí na tua granja, ok? Atenção! Primeira regra de biosseguridade importante: cloração da água. A água para coelho tem que ser clorada, tá, gente? Essa cloração pode ser da companhia de abastecimento, ou você, conicultor, pode estar clorando essa água com pastilha, com dosador automático. Enfim, nós precisamos clorar essa água de alguma maneira. E qual é a quantidade? 0,7 ppm de cloro. Até 0,7 ppm de cloro está bem. Ok? A gente tende a diminuir as enfermidades quando a gente trabalha com água clorada. Não se esqueçam disso. Bom,
Segundo item, e talvez o mais importante, tá? Aqui os itens sem ordem de importância, foi só uns rabiscos que eu fiz para vocês, e aqui não está numa ordem de importância, mas eu dou muita atenção à qualidade da ração. Se você tem uma boa ração na tua granja, isso contribui para potencializar a imunidade dos animais, ok? E o animal é mais forte frente a essas enfermidades. Então, assim, uma ração de boa qualidade é essencial frente a enfermidades e dentro de um programa de biosseguridade. A gente sabe que o tema de ração é complicado, muito cunicultor tem tido muitos problemas com ração, mas assim, o diálogo com a fábrica de ração tem que ser incrementado. A gente tem que procurar o diálogo, tem que melhorar as nossas fábricas de ração, nós temos que nos unir para conversar sobre a ração, trocar ideia com outros produtores para a gente conseguir uma ração mais adequada, ok? Existem boas rações. Bom, terceiro item aqui, uso da vassoura de fogo ou lança-chamas, né? Muito comum na cunicultura, o cunicultor ele pegar uma vassoura de fogo, né? Um lança-chamas associado a um bujão de gás, tá? E periodicamente queimar as instalações. Você tira o animal de dentro da gaiola, tá? E queima. Embora já vi queimar com o animal lá dentro. E para queimar com o animal lá dentro é uma situação muito estressante, muito ruim em termos de bem-estar animal e tem que ser uma pessoa muito bem treinada para fazer isso, tá? E qual que é a frequência dessa queima? Olha, lá na Europa eu via, né, o pessoal queimar toda semana, né? Eles tinham muito problema depois do desmame, né? Principalmente relacionado à enteropatia. Então o controle deles era tão rigoroso que toda semana queimava, tá? Aqui no Brasil a frequência já não é tão estrita, tão rigorosa dessa maneira. Então eu acredito que se você queima mensalmente já estaria de bom tamanho. Se você consegue queimar a cada 15 dias, melhor ainda, tá? Queima, anota, faz um registro, registra isso em algum lugar numa folha para você saber quando queimou e quando vai ser a próxima, até mesmo para você se programar. Se você tem uma agenda, melhor ainda, meus amigos. Aí você não esquece mesmo, mas você tem que queimar essas instalações periodicamente, ok? Assim um dos manejos mais difíceis de fazer na granja. Eu fiz muita queima na granja nossa aqui de Bambuí e falo para vocês que é um dos dias mais estressantes da granja, tanto para nós quanto também para os animais. Mas é um manejo que tem que ser feito, né? Bom, quarto item de biosseguridade, ter uma quarentena. O que é uma quarentena? Quarentena é um processo, é um período onde que nós vamos deixar o animal a fim de identificar alguma enfermidade ou para controlar alguma enfermidade de um animal. É dizer, se o animal está chegando na sua granja, ele não pode chegar e ir diretamente para onde estão a maioria dos animais. Ele tem que ficar isolado. Ele vai ficar isolado na quarentena. Tá? Se o animal está sob tratamento, ele também vai ficar na quarentena, não vai ficar lá junto dos outros animais. Então, ter uma quarentena é algo essencial como medida de biosseguridade. Quinta medida de biosseguridade, limpeza e desinfecção dos ninhos após o uso. Veja bem, pensa nessa informação. O láparo que você vende, que é o seu produto de venda, tanto na cunicultura corte quanto na cunicultura pet, ele nasce aonde? Ele nasce no ninho. Então, obviamente, que esse ninho é extremamente importante para a gente. E a gente ter um ninho limpo e desinfetado é uma das coisas mais importantes como manejo de biosseguridade. Então, nós lavamos esse ninho, né? Nós utilizamos esse ninho, nós vamos lavar, nós vamos desinfetar ele por dentro. Você pode usar amônia quaternária para fazer isso e depois nós vamos deixar secar ao sol, ok? Nós vamos deixar guardadinho para depois utilizar para a próxima coelha. E por fim, uma medida de biosseguridade interessante, preventiva, é você fazer uma verificação semanal dos seus animais reprodutores. Uma vez por semana, você vai pegar cada um desses animais reprodutores e vai observar 3 pontos importantes. Orelhas, para ver se não tem sarna, ok? Dentes, para ver se não tem crescimento excessivo, bem como as patas desse animal, para tentar evitar calosidade, pododermatite.
ok? Então, uma vez por semana, dá uma olhada geral em cada um desses animais, pega, observa e vê esses 3 pontos. Dá uma olhada dentro das orelhas desses animais, nas patas, bem como aí nos dentes desse animal, tá bom? Então, muito obrigado. Se você não participou ainda dessas nossas enquetes, a sua colaboração é fundamental, ok? Então, vou deixar mais uma enquete aqui para essa semana que vai começar, para na semana que vem a gente poder comentar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pelo apoio e valeu!